Era uma vez um rei que teve um filho, mas depois que o filho teve 9 anos, aconteceu uma coisa. O Herobrine chegou, destruiu o reino e matou o pai do príncipe. O nome dele era Jean. Ele não sabia que ele ficou preso no quarto dele. Falou que o pai dele falou para ele subir e ele subiu. Ficou lá por um tempão, mas ele tava morrendo de fome. Ficou um dia lá. Ele ia ter até um camponês. Um camponês contra ele, entregando comida para o reino. Ele encontrou ele foi ir para outro reino. E o reino dele, o outro reino, ele encontrou o líder da guarda real, que o nome dele era Pedro. Ele foi ir nessa. Ele foi indo. Desculpe, galera. Ele foi indo com a frente DT. Ele foi fazer treinamento. Ele precisou fazer numa ilha. Ele foi pra ilha. Ele precisou lutar contra o Herobrine falso. Ele foi e encontrou um holograma do seu pai. Ele foi indo nessa. Quando ele foi, agora ele evoluiu. Ele falou com a princesa. Ele falou com a princesa. E ele falou com a princesa. Virou amiga dela. E ele virou amiga dela. E foram indo. Eles foram evoluindo. Ele foi pra escola pela primeira vez. Ele também era o líder da guarda real da princesa. Assim a princesa foi pela primeira vez pra escola. Assim ele levou o gol. E depois um menino chamado Poké roubou a Excalibur do Jean. Ele lutou com o monstro e foi o único que conseguiu. Com 9 anos já tinha Excalibur. Ele foi no torneio, lutou, conseguiu, venceu. Ele foi indo nessa. Ele foi avançando. Ele foi avançando. Ele foi indo. E a casa deles foram. A casa do Pedro foi destruída. Fizeram dormir. Um menininho que queria os olhos. Ele passou a morar. Ele conhecia o Herobrine. Já no outro rei, já no outro lado do rei, já no outro lado do país, tinha o Herobrine. Ele tinha uma filha chamada Bibi. Eles foram. Ela ficou assim. Ela nunca saiu do castelo, nunca conheceu, nunca viu ninguém. Ele foi indo nessa. Ele foi indo avançando, feito um herói. O menino que roubou a espada dele, chamado Poké, a Excalibur, ele devolveu, enganou que ia dar mansão dourada. A casa do nome dele, ele comeu carne de porco, o que iria aqui pegar os 2 olhos do fim do Jean do Pedro. Eles foram indo, feitos heróis. Eles foram conseguindo. Eles foram indo nessa. Eles
Pedro comprou uma casa nova porque ele era rico. A casa era mais grande. Uou, eles ganharam, eles conseguiram. Agora só faltava mobiliar e aconteceu mais. Agora é isso. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Tchau, fui.